Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos de volta aí à nossa aula número 5. Esse é o Formação Continuada na Fé Católica. Nós estamos no módulo básico, fase 3, fase 1, a Bíblia, fase 2, os sacramentos, fase 3, missa e liturgia. Muito bem-vindo para você que está chegando aí agora e para quem já está acompanhando a gente há algum tempo. É bom novamente revê-los. Olha aí, nós vamos continuar o nosso módulo falando sobre missa e liturgia. Então, meus irmãos, vamos fazer uma oração às chagas abertas de Cristo. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Meu Senhor e meu Deus, que as suas santas chagas possam jorrar sobre mim o seu santo sangue. Livra-me do mal, lava-me, cura-me e liberta-me. E abra, Senhor, a minha mente e o meu coração para que os ensinamentos da tua Santa Igreja, para que a nossa fé católica, apostólica, romana, possa entrar em nossos corações, para que possamos, como tu mesmo mandaste, levar o Evangelho a todos os povos. Senhor, quero ser instrumento seu para evangelizar a todos aqueles que necessitam e crescer na fé. Estaremos então, meus irmãos, reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha aí, pessoal, a pergunta da última prova, da última aula foi: o que é turíbulo? Olha aí. Para quem não conhece, o turíbulo é esse aqui, ó. Ele é um vaso utilizado para realizar a incensação durante a celebração, ok? Então, ele é composto de duas partes. Aqui, ó, a parte de baixo é chamada de vaso, onde são colocadas as brasas e o incenso propriamente dito. E aqui em cima é o opérculo, que é a tampinha aqui onde tem os furos, por onde sai a fumacinha aqui, ó, do incenso, tudo bem? Esse outro objeto aqui, ó, é a naveta. Tá vendo aqui, ó? Naveta porque tem um formato assim de parece um navio, né? Navio antigo. Então aqui dentro é colocado o incenso. E olha aqui o incenso. É esse aqui, tudo bem? Mas olha só, não vamos confundir esse incenso utilizado na celebração litúrgica católica com o defumador utilizado nas religiões afro-brasileiras. E também não vamos confundir com aquelas varetinhas que o pessoal vende aí na banca de jornal que são oriundas das religiões orientais. Tem gente que compra até aquela de citronela para espantar mosquito, mas o mosquito parece ficar doidão lá com a citronela e não vai embora, continua ali tumultuando e perturbando o nosso juízo. Então, só dando continuidade aqui, é importante saber que o incenso ele é litúrgico e bíblico, né? Bíblico, por quê? Lá no Salmo 140, versículo 2, diz o seguinte: que minha oração suba até vós como a fumaça do incenso, que minhas mãos estendidas para vós sejam como a oferenda da tarde. E tem mais, lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, diz o seguinte: adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar. Com um turíbulo de ouro na mão, foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. Então, o incenso está na Bíblia e ele também significa o quê? Reverência, oblação, adoração e honra. Então, lá no nós podemos ver na Bíblia também, deixa eu só achar aqui, lá em Êxodo, capítulo 30, vamos lá, Êxodo, capítulo 30, ó, deixei separado aqui, mas fugiu, capítulo 30, lá no versículo 34,
Olha só, pessoal, olha o que diz a palavra do Senhor sobre o incenso. Olha só. O Senhor disse a Moisés: toma aromas, resina, casca odorífera, gálbano, aromas e incenso puro em partes iguais. Farás com tudo isso um perfume para incensação, composto segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Depois de tê-lo reduzido a pó, pô-lo-ás diante da arca da aliança, da tenda da reunião, lá onde virei ter contigo. Essa será para vós uma coisa santíssima. Não fareis para vós uso outro não fareis para vosso uso outro perfume da mesma composição. Considerá-lo-ás como uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém fizer uma imitação desse perfume para respirar o seu odor, será cortado do meio de seu povo. Isso lá em Êxodo 30, versículo 34 ao 38, ou seja, a importância do incenso na celebração, né? As orações que sobem, tudo isso tem uma representação, tem um significado, não é feito à toa, né? Então as pessoas às vezes perguntam, mas por que tem incenso? Por que deixa de ter? Ai, que tá um calor. Gente, olha só, isso é liturgia, faz parte da nossa tradição. Então, isso vem desde a época lá de Moisés e nós continuamos essa tradição e quando utilizamos o incenso, nós estamos reverenciando o Senhor, nós estamos honrando ao Senhor com esses aromas. Então é bom entender o seguinte, que aqui, ó, olha aqui, o incenso, ele é feito, vou ler aqui porque o nome é esquisito, ó. Resina de árvore da família das bossuélias. Não faço a menor ideia que árvore seja essa, mas é da família das bossuélias. Depois eu vou dar uma pesquisadinha no Google aí, vocês também procurem para ver que árvore é essa que dá esse cheirinho tão bom. Tudo bem? Então, pessoal, é muito importante a gente saber isso, né? A importância do turíbulo, né? Os objetos litúrgicos aqui, ó, a naveta e o incenso, tudo bem? Nós vamos agora para o nosso próximo slide. Só para poder finalizar aqui a questão do incenso, quando que ele é utilizado? Olha, tá aqui, ó. Quando é utilizado? Na procissão de entrada, no princípio da missa para incensar a cruz e o altar, aqui, ó, na procissão e proclamação do Evangelho, depois de colocados o pão e o cálice sobre o altar para incensar as oblatas, a cruz, o altar, o sacerdote e o povo. Olha só que bacana, ó, o turíbulo e todas as suas funções. Então, fechando aqui a questão do turíbulo, vamos voltar lá para a liturgia da palavra. Calma, calma, calma. Não vamos ainda para a liturgia da palavra. Ó, esqueci esse aqui, ó. Quando também é utilizado, né? Aqui, ó, o incenso, ó, a ostenção da hóstia e do cálice, depois da consagração. Para quem não sabe o que é ostenção, é mostrar ou exibir, né? Quando mostra a hóstia e o cálice depois da consagração. Agora sim, vamos dar continuidade à nossa liturgia da palavra. Dando continuidade aqui, ó, à liturgia da palavra, ela é formada por esses itens aqui, ó. Primeira leitura, salmos, segunda leitura, aclamação ao Santo Evangelho, proclamação do Evangelho, homilia, um pequeno silêncio, profissão de fé e oração universal. Tudo isso nós já falamos, né? Mas agora vamos dar início aqui a essa sequência, tudo bem? Primeira leitura, como nós já falamos, ela está sempre relacionada ao Evangelho, ok? Então, é uma passagem do Antigo Testamento e na Páscoa é realizada a leitura dos Atos dos Apóstolos. E aqui, meus irmãos, os Salmos. Então, o Salmo, ele é proclamado lá no ambão, lembra?
E olha só, que bacana. Esse aí, o salmo da quem canta é a comunidade católica Shalom. Olha aí. Que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Normalmente o salmista fala o salmo, né, a frase, a primeira vez, e a assembleia acompanha, ok? Esse salmo aqui é muito legal, ó. Porque ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Olha aí, que maravilha. Então, meus irmãos, quando é terminado o salmo, né? Então o salmista se recolhe, às vezes pode ser cantado do próprio ambão, então o ministério de música. E terminado o salmo, nós vamos para a segunda leitura. Lembra lá que eu já falei? A segunda leitura não tem relação com o Evangelho e é uma continuação da leitura das cartas católicas mais o Apocalipse, ok? Vamos lá para o próximo slide. Antes de passarmos aqui a aclamação do Santo Evangelho, só lembra aí que o salmo que foi cantado foi o 117, tá? Sumiu aqui na hora que eu fui pegar o salmo, voaram as letrinhas aqui, mas é o 117. E aqui, ó, continuando a liturgia da palavra, nós temos a aclamação ao Santo Evangelho. Lembra que eu falei que no lecionário tem um trechinho? Então, a gente pode aclamar o Evangelho cantando Aleluia, tá? Que não se canta, ó, não se canta o Aleluia na Quaresma. Não se faz isso. Isso é um erro litúrgico que de vez em quando o Ministério de Música vai lá dar uma escorregada e canta Aleluia na Quaresma. Não pode, pessoal, não pode. Então, a aclamação ao Evangelho, ao Santo Evangelho, pode ser cantada ou lida a antífona. Então, lá no lecionário, antes de começar o Evangelho, sempre tem um trechinho. Por exemplo, hoje aqui, ó, é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 46 ao 50, né, na liturgia diária. Aí, o trechinho que vem antes, ai meu Deus, aposto não. A antífona, aposto, olha. A antífona é Marcos 10, versículo 45. E é assim, ó. Aleluia, aleluia, aleluia. Veio o Filho do Homem, a fim de servir, dar sua vida em resgate por muitos. Vou ler de novo, ó. Aleluia, aleluia, aleluia. Veio o Filho do Homem, a fim de servir, dar sua vida em resgate por muitos. Então, depois que vem a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Então, essa antífona aí, ela equivale a um canto. Os ministérios de música podem pegar essa antífona, musicar, né, jogar uma melodia em cima e falar antes do Evangelho ou cantar uma música de aclamação, desde que contenha o Aleluia. Então já é um projeto meu aí para fazer um curso, fazer um módulo específico sobre canto e liturgia. Eu acho que vai ser bem legal, né? Para os ministérios de música e para o povo em geral, porque todo conhecimento é bem-vindo e é válido. Então, nós temos aqui a aclamação ao Santo Evangelho, como já expliquei, cantamos o Aleluia, fazemos a proclamação do Evangelho e depois da proclamação do Evangelho, que é a leitura de um texto do Novo Testamento, né, do Evangelho, nós temos a homilia. A homilia é uma exortação que o padre faz à comunidade sobre o tema daquele dia lá do Evangelho. Ele pega o Evangelho, pega a primeira leitura, né, o Salmo. Então ele pega toda aquela espiritualidade ali
e fala com o seu povo. É o nosso pastor falando com o seu rebanho, ok? Dando continuidade, ó, lá na Instrução Geral do Missal Romano diz o seguinte, lá no número 65, a homilia é parte da liturgia e vivamente recomendada, sendo indispensável para nutrir a vida cristã. Convém que seja uma explicação de algum aspecto das leituras da Sagrada Escritura ou de outro texto ordinário, do ordinário ou do próprio da missa do dia, levando em conta tanto o mistério celebrado como as necessidades particulares dos ouvintes. E olha só, lá no número 66, lá no finalzinho diz o seguinte, ó: após a homilia, convém observar um breve tempo de silêncio. Olha só que bacana, o silêncio, igual agora. Não tem música de fundo. Isso aí faz parte, hein, pessoal? Vamos lá para o próximo slide. Dando continuidade, após a homilia, após o silêncio, nós professamos a nossa fé. Então, aqui ó, é o credo niceno, olha aqui, pode parecer difícil, mas não é não. Niceno-constantinopolitano apostólico. Esse aqui é o que a gente chama de credão. Normalmente nós rezamos o credo, que é um pouco mais curto, e esse é o credo, ó. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Nesse momento, toda a igreja se ajoelha. E se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Então esse é o nosso credo niceno-constantinopolitano apostólico, que remonta às nossas origens, apostólicas, ok? E após a profissão de fé, olha o que vem. Olha aí, encerrado o credo, nós temos aqui a oração universal. A oração universal, ela atende às necessidades da igreja, poderes públicos, pelos que sofrem e pela comunidade. Então, após encerrado o credo, toda a igreja reunida, ela faz essas orações aqui, pedindo por tudo isso. Então aqui, lá na Instrução Geral do Missal Romano, número 69, fala o seguinte, na oração universal ou oração dos fiéis, o povo responde de certo modo à palavra de Deus acolhida na fé e exercendo a sua função sacerdotal, eleva preces a Deus pela salvação de todos. Pela salvação de todos. Convém que normalmente se faça esta oração nas missas com o povo, de tal sorte que se reze pela Santa Igreja, pelos governantes, pelos que sofrem necessidades, por todos os seres humanos
e pela salvação do mundo inteiro. Tudo bem? Olha só que bacana. E o povo de pé exprime a sua súplica, encerrando num grande amém. Assim seja. Tu olha aí, pessoal. Eu ia falar tudo bem de novo, mas não vou falar tudo bem não. Isso é um vício verbal, é uma barreira. Mas é como se eu estivesse falando com vocês, né? Então tem que perguntar se tá tudo tranquilo, tá? Os pedagogos de plantão aí podem ir canetando. E depois manda para mim aí o que pode ser melhorado na didática. Tudo ok? Vamos lá, pessoal. Olha aí, pessoal, para a próxima aula vai ficar essa aqui, ó. O que é oblata? Ok? Vamos lá, passou um pouquinho aí o período, né? Passou um pouquinho aí dos 20 minutos, mas foi para poder fechar o conteúdo. Então, meus amiguinhos, meus irmãos, minhas irmãs, ó, curta, comente, compartilhe e até a próxima. Estivemos reunidos aqui em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Curta, comente, compartilhe lá no YouTube, ó. YouTube, Telegram. Fala com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com seu irmão. Vamos divulgar aí o canal para dar uma moral. Dá um like, dá uma curtida. Vamos divulgar aí a palavra de Deus e os ensinamentos da nossa querida Igreja Católica, Apostólica e Romana. Fui, pessoal. Até a próxima!